Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Esse é o seu programa de estímulo a uma vida mais saudável, com sugestões, com conversa interessante e tudo para que você faça o possível para viver mais de acordo com o plano do Criador para a nossa vida, com saúde. E aqui no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é queixa, a maior queixa nos consultórios dermatológicos. Cerca de 14% das maiores reclamações no consultório são sobre acne. E é por isso que a gente trouxe aqui um especialista para falar sobre esse assunto. Tem também receita, mas antes de mais nada eu quero convidar você para refletir comigo na Palavra de Deus. Jeremias 29:11, um trecho da Bíblia muito interessante que você talvez já tenha ouvido falar, que diz o seguinte: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Já pensou que pensamento poderoso saber que Deus está planejando algo muito grande, algo muito bom, muito maravilhoso do que aquilo que você tem vivido hoje? Pois é. Se a gente tem essa promessa e a gente não faz o exercício da confiança, o exercício da fé nessa promessa, a gente vai viver uma vida aqui talvez com altos e baixos, com muita esperança em coisas vazias, mas todas as promessas que Deus fez até hoje já se cumpriram. Faltam poucas para se cumprir. E você pode viver ainda hoje uma vida mais tranquila, mais serena, mais pacífica, se confiar também nesta promessa. É o meu desejo para você hoje. E vem comigo no Vida e Saúde que está começando, vai se inspirando aí para você arrasar na sua casa. Olha só essa receita de arroz colorido, que é a receita de hoje aqui do programa. Leva quinoa, leva brócolis, leva nozes. Já vou falar os ingredientes, vem cá. Anota aí os ingredientes para essa receita, porque depois a gente entra no assunto então da acne. Meia xícara de quinoa cozida, uma xícara de arroz integral, meia cebola picadinha, 2 dentes de alho, uma cenoura ralada no ralo grosso, uma xícara de espinafre, uma xícara de brócolis também, 1/4 de xícara de castanha do Pará, 1/4 de xícara de nozes, e a gente tem aqui uvas passas que eu hidratei no suco de laranja. Olha só que legal, para ficar mais macia, mais molinha, a gente colocou ela para hidratar no suco de laranja. Que delícia! Esses são os ingredientes do arroz colorido de hoje, que vai levar também um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal, tá? Se não pode anotar essa receita aí agora, não se preocupa não, que a gente vai... já está disponível lá no blog, tanto passo a passo como os ingredientes. E tem outras coisas lá legais para você assistir, para você rever, que já foram assim assuntos importantes aqui do programa Vida e Saúde. Você pode acessar e não esquece de compartilhar, tá? Enquanto eu me arrumo aqui, me preparo para a culinária de hoje, eu quero saber de você, se você já teve algum problema com espinha. Tava lá se preparando, tinha uma festa importante, quando vai pro espelho, aquela espinha indesejada, ou de repente está se preparando para uma entrevista de trabalho, ou vai sair de férias, já passou por algum problema relacionado à acne? Bom, eu tenho certeza que sim, se você ainda é jovem, talvez vai passar ainda, mas hoje a gente está aqui com um especialista que vai nos ajudar a entender, a compreender esse assunto. Dr. Gerson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Vida e Saúde. Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês, vendo esses ingredientes bonitos, essa comida que parece deliciosa. É muito bom estar aqui com você e com os seus telespectadores. Obrigada. O Dr. Gerson é dermatologista, Gerson Trevilato, lá do Hospital do Pênfago, e hoje vai falar sobre acne, um problema que incomoda, que atrapalha a vida de muita gente. É verdade. Doutor, antes de falar no assunto, você se importa de me acompanhar aqui? Não, perfeitamente. Vai ser muito interessante. Vamos seguir direto, então, essa receita, refogando, em princípio, aqui o alho e a cebola. Vou começar com a cebola que já está picadinha. Enquanto a panela esquenta. Você vai para a cozinha de vez em quando, doutor? Todo dermatologista acaba tendo um pezinho na cozinha. É mesmo? A alimentação é um aspecto importante para a saúde em geral e para a saúde da pele também.
Então, de vez em quando, você acaba na cozinha, nem que seja para lavar louça ou não? Não, não. Eu já opto por umas saídas mais tecnológicas para essa questão que assola a humanidade masculina, a lavagem da louça. Mas eu tenho ainda aquela experiência já da época dos desbravadores com mexer na cozinha. Que legal, doutor. Olha, essa é uma receita bacana porque ela leva vários ingredientes interessantes do ponto de vista nutricional, tudo numa panela só. Então, é aquele prato único que você faz e arrasa, mas é claro que, por exemplo, numa festa, vai muito bem esse arroz colorido também. Vou colocar um pouquinho de azeite. Ó, um fiozinho só de azeite. Como eu estou usando o arroz integral e a quinoa, eles são alimentos que são naturalmente um pouquinho mais carregados de sabor, inclusive com um pouquinho mais de óleo natural. Então eu não preciso exagerar no azeite aqui. Enquanto refoga, vou deixar levemente dourado. Já está perfumando aqui, né? Pois é. Um detalhe enquanto você refoga aí, nos primórdios da dermatologia, algumas das fórmulas que se fazia para o tratamento da pele levavam azeite de oliva. É mesmo? E hoje em dia, é benéfico o uso de azeite? Hoje em dia a gente tem óleos mais leves que tenham menos impacto no contexto da oleosidade da pele. Legal. Ó, cenoura. E aí eu não vou deixar ela mole não, eu só vou deixar ela pegar o aroma aqui, o cheirinho do alho e da cebola, que eu quero a cenoura crocante. E vou adicionar então a quinoa que já está cozida. O passo a passo do cozimento da quinoa você encontra no blog também, mas é basicamente como fazer arroz, só que com uma quantidade de água um pouco menor. Quinoa, arroz integral, pode ser até aquele arroz que você já cozinhou, que sobrou um pouquinho de ontem, perfeito. Ou então aquele arroz que você congelou, já porque não quer ter o trabalho de cozinhar todos os dias, o arroz integral demora um pouquinho mais para ser preparado. Ó, soltou. O cheiro está... Tá chamativo, né? Ó, folhas de espinafre eu vou colocar assim, inteirinhas mesmo, porque elas tendem a murchar. Tá aqui. E enquanto ela chega na textura correta, eu vou picar esses 3 ingredientes: castanhas, nozes e por aí. Doutor, vamos começar perguntando a diferença entre acne, cravo, espinha. E eu tô falando aqui os nomes populares, mas você vai me corrigir se eu estiver errada. Tem diferença ou é tudo a mesma coisa? Eu costumo brincar quando perguntam sobre isso que cravo é uma flor, tá? Então, mas para que o nosso telespectador possa entender isso um pouco melhor, a acne é um nome técnico, é o nome que o dermatologista usa para essa afecção, para esse problema das glândulas sebáceas. O nome espinha é o nome popular, então acne e espinha seriam sinônimos entre si. Tá. O cravo é uma das fases da acne. O cravo é uma das fases da espinha. Seria a primeira etapa aonde esse atrapalho, essa disfunção, esse desarranjo da glândula sebácea ocorre. Então, se a gente pudesse brincar, diríamos que o sonho de todo cravo seria ser uma espinha assim grandona, gordinha. Seria evolução, então. Seria ser promovido de cravo para espinha. Então, esse é um aspecto. Agora, detalhe interessante, por isso que a gente diz que é um sonho. Nem todo cravo vai evoluir para espinha. Nem todo
comedão, que é o nome técnico, é o nome dermatológico do cravo, nem todo comedão vai se transformar na espinha. Depende de alguns fatores que a gente vai abordar mais à frente. Queria saber o seguinte, você de casa, eu não sei qual é a sua faixa etária, quantos anos você tem, mas é bem comum, talvez seja mais comum, a fase mais comum que a gente tem acne seria na adolescência. Mas a acne pode acontecer em outras fases da vida também, né, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. Nós podemos ter, a gente poderia dizer que acne ou erupções acneiformes podem acontecer em praticamente toda a fase da vida da pessoa. Seja porque ela utilizou um cosmético inadequado, e aí então é uma pseudoacne, né? É uma situação acneiforme, ou seja, que parece uma acne, mas não tem absolutamente nada a ver com a glândula. Digamos que é um protesto da pele. Poderíamos usar essa figura de linguagem. A pessoa pode ter acne também, aí seria uma erupção mais parecida com a acne mesmo, com o uso de algumas medicações. Recentemente estava... o cheiro que tá bom, realmente. Tá bom, eu tô provando o sal. Recentemente estava conversando com um colega e falando sobre pessoas, às vezes, já na fase adulta, que você não esperaria que estivessem com acne. E aí é muito frequente chegar alguém no consultório, assim, meio musculoso, assim, fortão, e você vê que está com umas espinhas no rosto, e ele vem e diz, doutor, eu vim aqui porque estou com umas espinhas, eu não estou mais na fase de ter espinha, queria que o senhor me ajudasse. E aí a gente diz para a pessoa, olha, a primeira coisa é parar de tomar suplemento. Porque esse pessoal que vai à academia vive de tomar suplemento. E na maioria desses suplementos tem uma série de substâncias que vão levar estados parecidos com acne. Seja porque contém hormônios, seja porque contém megadoses de vitaminas. E esse é um detalhe que as pessoas não se dão conta. Quer vitamina? Vá na feira, compra verdura, compra frutas. Essa é a vitamina do Criador. Quanto mais concentrada a vitamina que você vai tomar sem uma razão médica, porque de repente está aí o nosso telespectador, às vezes, mas doutor, então é contra comprimidos de vitamina? Disse, não, eu não sou contra. Eu só faço exames antes de receitar. Ótimo. E faço exames durante o uso, né? Não existe nenhuma vitamina que não tenha contraindicação. Nenhuma. Todas elas, em algum momento, se tomadas em dose excessiva, vão trazer algum tipo de problema. Quero saber o seguinte, então já que você citou aqui, falou sobre alimentação, quer ser forte ou quer, né? Então a alimentação também está ligada com o aparecimento ou não de acne, porque essa é uma conversa meio sem fim, desde muitos tempos atrás. Essa é uma briga enorme, é uma briga homérica. Veja, então assim, há uma correlação entre a alimentação saudável e não ter espinha. Eu diria assim, o fato de você ter uma alimentação saudável não evita que você tenha espinha, mas evita que você tenha uma espinha pior. Mas para botar um pouco mais de pimenta nesse angu, já falando em termos culinários, né? Existem pesquisas sobre isso e se sabe hoje que todos os grupos étnicos, todos os grupos em todos os países, as pessoas têm acne, exceto 2 grupos. E isso se descobriu através de estudos epidemiológicos, ou seja, se vai avaliar uma população e ver, essa população aqui tem mais dor de barriga, essa aqui tem mais infecção urinária, mas se chegou à conclusão de que algumas, na verdade 2 populações mundiais em locais bem distantes entre si, praticamente não tinham acne. E antes que... Fala logo que eu tô curiosa, doutor! Antes que haja, assim, uma ideia sobre a questão genética, que nós vamos falar depois,
Isso são grupos étnicos afastados. Completamente diferente. No Chaco paraguaio, em uma ilha na Oceania, ali perto da Austrália. Olha E aí só. os pesquisadores foram ver o que essas pessoas tinham de diferente, né? Em termos genéticos, em termos de hábitos de vida, em termos de alimentação. E eles descobriram que a única coisa que unia esses dois grupos é o fato de que eram grupos que, ou por razões culturais ou por razões estruturais do local que essas populações vivem, esses grupos praticamente não tinham carboidrato na dieta. Uau! Então, se suspeita, existe a hipótese de que a questão existe uma correlação entre o carboidrato e a dieta em populações selecionadas com um aspecto genético, porque esse é um outro aspecto. A questão genética, ela vai nos ajudar no sentido de, se o pai e a mãe tiveram muita espinha, a chance de você ter espinha, Como em outras coisas da vida, né? É muito provável. Agora, você pode tomar providências no sentido para que essa quantidade, essa intensidade, essa agressividade da acne seja menor. Controlada. Cuidando. Tá. Em termos de hábitos de vida, em termos de cuidados com a própria pele. Então, voltando à sua pergunta, a dieta tem parcialmente, né? Ou seja, se você tiver uma dieta mais natural, uma dieta mais rica em fibras, verduras, frutas e pouco ou o mínimo de carboidrato, a chance de você ter problemas com uma acne mais grave é menor. Tá. Ó, para você de casa ficar... Pode falar. Vamos voltar na culinária, né? Se a gente fosse utilizar a figura do bolo, a dieta no bolo da espinha, no bolo da acne, é a cereja, é a cobertura. Não é o recheio, não é a massa. Faz parte do contexto, mas não é o principal. Não é o principal. Tá. Muito bem. Ó, finalizando aqui o nosso arroz colorido, eu refoguei o alho, a cebola, refoguei um pouquinho do espinafre aqui, tudo junto com a quinoa, o arroz integral. E agora eu adicionei as castanhas e nozes e vou finalizar com a uva passa que eu escorri o suco de laranja. Retirei, ela amoleceu com o suco de laranja, mas eu não quero aqui porque eu não quero um arroz empapado, eu quero ele mais soltinho. E tá pronto, gente. Vou colocar aqui numa travessa e a gente vai provar daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Doutora, eu quero saber o seguinte, você mencionou a questão hereditária, mencionou também como... mencionou bem por cima, assim, como é que é feito o tratamento de acne? Já que ela está muito relacionada ao hormônio, já que ela tem a ver um pouquinho com a dieta, mas principalmente ao hormônio, a questão hormonal. Como é que é feito o tratamento? Quais são as abordagens usadas? Veja, essa questão do tratamento, ela vai variar de acordo com o sexo. Primeiro ponto. Legal. Para acne da mulher, sempre que há possibilidade, a gente utiliza algum bloqueador hormonal que temos hoje disponível em vários contraceptivos. Isso é uma possibilidade. Uma possibilidade, é uma saída. Por quê? Porque como o hormônio, já se tem o completo entendimento que a acne, embora seja uma doença inflamatória, ela é desencadeada pelo hormônio. Sem hormônio, não existe acne. Então, nenenzinho, pode ter acne? Pode. Tem. Nasceu, ainda está sob efeito dos hormônios que a mamãe produzia, né? Ali, e trafegava ali pela placenta e tudo mais. Então, o nenenzinho pode ter um negócio que parece com acne, mas aquilo é bem transitório. Em torno de 3 semanas, aquilo já começa a diminuir, né? A mulher de meia idade, né, já na menopausa, pode ter acne? Pode. Se ela tiver tomado, por exemplo, um remédio para coluna, tem alguns remédios para coluna que são verdadeiras doses, toneladas de vitaminas
Isso está completamente correto, porque o problema na coluna, ele agride de maneira muito intensa o nervo, por isso que dói tanto, por isso que as pessoas ficam imobilizadas, por isso ficam entrevadas. Então é preciso realmente dar uma mega dose de vitamina para proteger o nervo, para ajudar o nervo ali a E vai ter o efeito colateral da Mas acne. vai sobrar a espinha, né? Ou ela pode ter, se eventualmente ela precisou fazer uma reposição de hormônio, alguma situação bem específica. Tá. O ginecologista foi lá prescrever o hormônio. Então, ou seja, a acne ela pode acontecer em todas as idades, mas o foco dela, a maior quantidade de casos, está realmente na adolescência, quando aquela explosão de hormônio faz com que aquelas glândulas passem a produzir mais gordura e, ao produzirem mais gordura, a pele fica mais oleosa. Ao produzir esse excesso de gordura, e é uma situação onde a gente tem o saquinho, que seria a glândula sebácea, que produzia lá, vamos dizer, 1 quilo de gordura, né? Só para arredondar, né? Produzia uma quantidade X de gordura, passa a produzir 3, 4 vezes mais. E, ao mesmo tempo, a saída, o efeito desses hormônios faz com que haja uma proliferação das células da saída da glândula. Então, uma glândula que a saída seria tipo 2 dedinhos, passa a ser a metade disso. Lógico que esse excesso... Então. Exatamente, ele entope e essa glândula entupida que o pessoal chama de cravo, é o comedão. Então, a primeira etapa é o cravo branco, que está ali, só entupiu, e a segunda etapa é o cravo preto, que é aquele cravo, aquele monte de gordura, né? Atrai as bactérias da pele e as bactérias começam, então, a se alimentar daquela gordurinha, né? Já esfriou? Vamos sentar lá, que eu tenho uma pergunta, porque tem pessoas que parece que têm a tendência a ter uma pele mais oleosa, e aí, partindo desse raciocínio, senta aqui, por favor, doutor. Pois não. Partindo desse raciocínio de que a gordura, de repente, mal direcionada ali, ela vai propiciar mais chances de acne, perdão, queria saber, tem como controlar a oleosidade da pele para evitar justamente a acne? Ou o efeito tem que partir de dentro para fora só? Porque a gente tem muito produto disponível no mercado hoje com essa promessa de ajudar a evitar e combater a acne e o cravo. A oleosidade, Então, o que acontece? Se você puder atuar de dentro para fora, é melhor. E você consegue fazer isso de que maneira? Na mulher. Na mulher, você utiliza um bloqueador de hormônio acoplado ao estrogênio, e isso, então, tem um efeito muito interessante. Legal. Né? E aí você vai obter uma diminuição. Tem casos onde isso já produz uma redução expressiva, significativa, muito interessante da oleosidade. Bom, mas voltemos nas fases da acne, né? Então, a oleosidade, o cravo, com as bactérias oxidando esse cravo que era branco ficou preto, ele começa, entre aspas, vazar pelos poros, pelas áreas da glândula, aquela gordura oxidada pela bactéria. Então, aquele pontinho que era branco ficou preto, agora ele começa a ter um rosadinho em volta, um festival de cores. Inflamação. Inflamação. Se aquilo é espremido, e esse é um outro detalhe importante, né? Evitável? Evitável, a pessoa tem que, às vezes a gente diz para o paciente, vamos comprar um par de algemas e algemar as mãos nas costas para parar de espremer as espinhas. Então, quando a pessoa espreme, aumenta a chance de que aquilo se espalhe. Aumentar a infecção. Então, aumentar a infecção. Então, aquele pontinho preto com um rosadinho na volta se torna um vermelhão com uma área amarela. E aí as pessoas vão ter uma acne realmente pustulosa, e essa é a fase que corremos o risco, então, de deixar uma cicatriz. Existe uma outra forma de acne, que é a forma acne nódulo cístico, onde esse processo geneticamente, porque o organismo descobre aquele monte de bactéria e resolve brigar ali, e então uma reação excessiva orgânica acaba levando
há uma resposta inflamatória exacerbada, então aí você tem verdadeiras crateras na pele das pessoas. Nesse caso aí tem que ir para o hospital e o especialista tem que cuidar. Raras vezes a gente precisa de hospitalização. É o polo mais extremo da acne, chamada a acne explosiva, é uma erupção acneiforme muito extensa. Então, raramente você tem essa necessidade. A maioria das vezes, o que acontece? Então, vamos agora voltar na sua pergunta, que foi o tratamento, né? Por que eu expliquei esse passo a passo? Para a gente entender as opções de tratamento. Na medicina, você sempre começa entendendo como é que é o certo, anatomia. Como é que funciona o certo, fisiologia. E o que acontece quando dá errado, que é a anatomopatologia. Então, a gente entendendo que aquela glândula bonitinha se transformou num monstrinho gorduroso por causa dos hormônios, e esse monstrinho gorduroso foi ajudado nas suas más intenções pelas bactérias, então a gente já começa a entender o que a gente vai fazer no tratamento. O tratamento ele precisa incluir alguma coisa para diminuir a oleosidade, então você por fora pode utilizar, existem loções adstringentes, existem sabonetes específicos que vão ajudar a diminuir a oleosidade. Tá. No caso da mulher, o uso do anticoncepcional por via oral também tem essa função. Tá. Lembrando que, olha só, nada substitui a sua ida ao especialista. Cada caso é um caso, ele vai estudar se o seu caso é hormonal, se o seu caso está precisando de uma coisa mais específica, de repente na limpeza, de aplicação. Então, nada substitui a ida ao especialista. Doutor, eu sei que a gente tinha muita coisa para conversar ainda, mas eu quero agradecer a sua participação ao Vida e Saúde. Eu quero muito que você experimente o arroz aqui, colorido. Tá muito bonito aqui. Tá bonito, tá cheiroso. Agora vamos ver como é que ficou. Realmente rico, hein? Supimpa, hein? Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. Aí o espinafre ficou bem disfarçadinho, ficou muito bom. Dá. O segredo é deixar ele murchar sem ficar aquela coisa muito cozida. Doutor, obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Foi um prazer. E espero te ver aqui mais outras vezes. Estamos à disposição. A gente se encontra no próximo programa Vida e Saúde com muito mais informação e culinária para você fazer mudanças importantes na sua vida. Tchau, até a próxima. Até mais.